Oi pessoal, tudo bem? Como que tá todo mundo aí? Pessoal, tá estudando? Todo mundo aí com mão na massa? Eu já tô recebendo bastante e-mails, com bastante fotos. Eu quero agradecer vocês, tá bom? Por estar aí junto com a gente, empenhado nesse projeto maravilhoso. E hoje eu vou passar uma receita muito boa, muito gostosa, mais um recheio, porque eu já enviei aí duas massas, um recheio, um chantilly, mas eu preciso de mais um recheio para poder começar as montagens do bolo, certo? Vou ensinar vocês a fazerem hoje um recheio de coco maravilhoso, ele vai casar bastante com o nosso brigadeiro que nós já fizemos, tá bom? Então, vamos lá! E ainda nesta aula também no final eu vou mostrar mais fotos, eu tenho recebido muitas fotos, muitos bolos lindos, muitas massas, olha, sensacional. E algumas dúvidas, algumas perguntas também que eu vou responder, tá bom? Todas as aulas então eu mostro fotos e também vou respondendo aí as dúvidas de vocês, tirando algumas dúvidas aqui também. Então vamos lá, então vou iniciar agora na receita, dar uma olhadinha nos ingredientes que vocês vão precisar para essa aula. Para a cocada cremosa nós vamos precisar de 350 gramas de coco em flocos, 200 ml de leite de coco, 120 gramas de açúcar refinado, 20 gramas de margarina ou manteiga, 120 gramas de creme de leite e uma lata de leite condensado. Esse recheio é simples de fazer, tá bom? Porém, sempre trabalhe quando vai fazer recheios, principalmente que vai leite condensado, o fogo sempre médio baixo, não tenha pressa de fazer. Ah, eu tô com pressa, eu vou colocar no fogo alto. Não, começa a criar aquela capinha, começa a queimar embaixo, aí começa, não tá ficando bom, hein, gente? Devagar. Foco, tá bom? Vamos fazer tranquilamente aí que tudo vai dar certo. Então agora este recheio também não precisa ficar assim, ó, soltando do fundo da panela, como se fosse um brigadeiro, nada disso. Coloque na panela então todos os ingredientes, sempre mexa antes de levar ao fogo. Depois que colocou no fogo, vai mexer até engrossar. Então, olha aqui o ponto que ele tem que ficar, mais ou menos aí no fogo médio baixo, uns 5 minutos, depende daí do fogão de vocês. Mas este ponto aqui que eu estou mostrando está ótimo. Agora é só retirar, coloque num bowl, tampe sempre com um filme plástico por cima, cole bem e deixe resfriar. Agora deixa eu falar um pouquinho sobre os recheios. Toda vez que você fizer recheio, faça sempre, gente, de um dia para o outro. Ele precisa desse descanso, tá bom? Precisa descansar. Então esse tempo é muito importante para que você veja o ponto do recheio. Tem uma outra coisa para este recheio aí. Se você quiser, ele é como se fosse uma cocada. Você pode já colocar o creme de leite e levar ao fogo, não vai ter problema nenhum. Ou então você deixa o creme de leite para colocar depois que ele estiver pronto, depois que você retirar do fogo. Ele vai ficar diferente, é isso mesmo, ele vai ficar mais cremoso, com aquele aspecto de uma cocada cremosa sensacional, tá bom? Então se você colocar no início, ele vai ficar assim normal, como se fosse um recheio sem muito brilho. Se você deixar para colocar depois, ele vai ficar mais leve, mais suave no paladar. Eu acho que vai agradar bastante também muitas pessoas aí, tá bom? Então, você pode fazer isso. Um outro detalhe, que se você colocar o creme de leite no fogo, ele tem uma validade, tá bom? É mais ou menos aí 5 dias na geladeira. Se você colocar o creme de leite depois, a validade baixa para 3 dias. Então, ó, dica de mestre. Mais um recheio então que eu tô passando aqui para vocês. Já estou mandando aqui também para vocês baixarem, já fazer o download da receita. E agora eu vou responder algumas dúvidas aí que tem aparecido, tá bom? Eu tenho aqui então a Andréia ou Deia Bolos, tá bom? Então vamos lá, Andréia, você me perguntou o seguinte: o que aconteceu com o seu bolo? Ela me mostrou o bolo da nossa massa de leite quente e ele ficou bem baixinho, como se estivesse meio solado. Mas aí depois ela falou: Léo, será que o problema foi porque acabou o meu gás? Depois de 15 minutos que o bolo estava no forno, o gás acabou? Sim, isso mesmo. Então, pessoal, lembra que eu falei para vocês? Cuidado com o gás. Então, se você vai fazer um bolo, a primeira coisa antes de fazer assim, ó, o mise en place, que é a separação, né, dos ingredientes,
dá uma olhada no seu gás, tá bom? Dá uma balançadinha nele lá. Se tiver acabando, não coloque bolo, nem inicie seu bolo. Primeiro vai lá, compra o seu gás e depois você faz o seu bolo. Porque o nosso fermento, ele começa a agir com o calor. De repente ele começou a crescer, o gás acabou, porque 15 minutos não dá ainda tempo dele terminar, né, o crescimento. Ele vai estacionar, aí ele vai ficar super pesadão mesmo, certo? Então tá respondida aí sua dúvida, tá bom? Mas estava bonito o seu bolo, uma pena que faltou crescer só mais um pouquinho. E ela também perguntou, ela tem mais uma dúvida, se ela pode utilizar farinha com fermento. Bingo! Olha, adorei sua pergunta. Eu não aconselho vocês a utilizarem farinha com fermento, porque não é balanceado, gente. Pensa que, vamos supor, para mim fazer um bolo com mais ou menos, não vou falar assim, mas para mim fazer um bolo que caiba numa forma aí de 20 centímetros de diâmetro, vou precisar de 10 gramas de fermento, certo? Como que eu vou saber se a farinha tem fermento, que ali tem realmente a quantidade de fermento que eu preciso para aquele bolo? Gente, é muito difícil, não está balanceada essa farinha. Então eu aconselho vocês a trabalhar com farinha e fermento do outro lado, tá bom? Não trabalhe com farinha com fermento. Isso daí para mim, olha, eu não sei por que eles fizeram isso, certo? Então eu estou aqui falando para vocês que eu não usaria. E mais uma dúvida dela também, que vai ajudar bastante, ela está perguntando aqui se ela pode, com a nossa massa de leite, né, leite quente, transformar em chocolate. Se pode transformar a massa? Pode sim. Então você vai fazer da seguinte forma, você vai tirar meia xícara de farinha, tá bom? Certinho. E coloque essa meia xícara de chocolate em pó, 50% cacau. Não use achocolatado, porque contém muito açúcar e é muito fraquinho. Utilize sempre 50%. Às vezes de vez em quando, né, eu utilizo 32%, mas eu não gosto muito não. Prefiro 50%, que ele é bem mais forte. E tem a dúvida da Luana Pila, que tá perguntando aqui o seguinte, eu acho que é Luana Pila, gente, se não for me desculpa aí, tá bom? Porque eu anotei assim. Ela tá perguntando se ela vai colocar então a massa do bolo numa redonda. Qual seria a forma, se for de 20 centímetros, tá, Luana? Você vai precisar de uma retangular de 10 por 29, mais ou menos. Então, 10 centímetros por 29. Então, toda a massa que vocês vão fazer numa forma de 20 centímetros de diâmetro e você quer colocar ela numa forma retangular, então você vai precisar de uma forma de 10 centímetros por 29. Mais ou menos, porque as formas sempre tem aí, são diferentes, né? Então, pega aí se for 12 por 30, tá bom? Então cada um vai medir a sua forma aí, começa a medir e todas as aulas eu vou dando dicas sensacionais para vocês. E aí nós temos também a Eliane Greg. Então ela tá perguntando por que os bolos dela murcham no meio. Tem vários motivos, certo? Então olha só, Eliana, um desses motivos pode ser que você esteja usando ovos do tamanho grande ou jumbo. E a nossa receita, todas as receitas, elas são balanceadas para ovos médio. O ovo médio ele pesa mais ou menos 50 gramas. Ovos extra, né, jumbo ou grande ou jumbo, ele pesa acima de 60, 59, 60 gramas. Então toma muito cuidado, faz toda a diferença. Você vai, vamos supor, eu passei uma receita para você que vai 2 xícaras de farinha. E você utilizou ovos jumbo. Então quer dizer, tem quantidade de líquido maior, teria que aumentar um pouquinho a farinha. Mas como você às vezes não sabia disso, colocou a farinha naquela quantidade e não foi o suficiente para dar estrutura ao seu bolo e é onde ele acaba murchando. Então utilize ovos médio, certo? E outras coisas também, pode ser o seu forno, abrir o forno também na hora errada, né? Nem é bom que abra o forno só quando você começa a sentir o cheirinho de bolo na casa toda, aí você sabe que já está começando a assar. Mas mesmo assim, deixa lá mais ou menos de 35 minutos para depois você abrir o forno, bater em cima, para ver se está bem firminho, para ele não murchar. E outros motivos eu vou passando aí durante todas as aulas. Pode fazer a sua pergunta que eu tô aqui para responder, tá bom? As dúvidas a gente vai tentar solucionar. Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês estejam gostando. Eu tô recebendo... Ah, não, peraí. Olha aqui, dá uma olhadinha agora nas fotos lindas que tá chegando aí. Cada bolo lindo. Mise en place, gente, tem gente mandando foto de mise en place, eu tô muito feliz. Bolos maravilhosos, eu tô deixando aqui, eu vou deixar o nome embaixo também, tá bom? Muito obrigado, pessoal, por vocês estarem aí comigo, junto, interagindo, pra gente possa levar esse projeto adiante.
certo? Então até a próxima aula, pessoal. Tchau!